Boa noite, tudo bem com você? Que bom que mais uma vez nós podemos estar juntos aqui celebrando o nome do Senhor e principalmente hoje, num domingo tão especial, domingo em que nós celebramos a Páscoa. Por isso eu quero cumprimentar você de uma outra forma hoje e dizer aleluia, aleluia. Ele ressuscitou, o túmulo está vazio, ele está vivo. Ele está vivo. Quem é ele? Ele é o Senhor Jesus, e ele está vivo, e ele está junto de nós, e ele está junto de você. Ele realmente conhece você e realmente ele sabe quem você é. Por isso eu quero convidar você, nessa noite especial, a aproveitar cada um dos aspectos desse culto para louvar o Senhor e para engrandecer o nome dele por tudo o que ele fez e pela expressão máxima do seu amor por nós em Cristo Jesus. Nós vamos orar agora, nesse momento, celebrando com alegria aquilo que ele fez por nós. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos. Te louvamos, Pai, porque nós estamos diante do Senhor, louvando ao Senhor, celebrando a Deus aquilo que o Senhor realizou por nós, nos dando a Deus a salvação em Cristo Jesus, nos dando a Deus a possibilidade de termos uma vida eterna, uma vida nova, uma vida plena em Cristo Jesus. Como é maravilhoso, Deus, saber que o Senhor nos ama, saber que o Senhor nos tem separado, nos tem escolhido, nos tem elegido para sermos seus filhos. Obrigado, Pai, por tudo isso. Mas, Deus, nós também colocamos diante de nós toda a nossa preocupação com todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, doença, confusão, ó Deus, instabilidade política, Pai, tudo isso nós colocamos diante do Senhor e pedimos a Ti, ó Deus, que nos ajude, Senhor Deus, a entender o que esse tempo significa, para que possamos, ó Deus, lutar e fazer as coisas da maneira certa, para que o Teu nome seja glorificado. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja derramando a Tua graça sobre aquelas pessoas que precisam de cura, que estão adoentados, ó Deus, estão enfermos em hospitais, ó Pai. Nós temos parentes, amigos que estão internados, nós temos pessoas, ó Deus, que perderam alguns entes queridos. Então, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor por cura e também por consolação. E clamamos também, ó Deus, para que o Senhor dê ciência aos médicos, aos cientistas, para encontrarem a melhor forma de tratamento, seja um tratamento precoce, seja um tratamento durante a doença, seja um tratamento pós-doença também, porque nós sabemos de todas as sequelas que acontecem. Então, em nome de Jesus, Senhor Deus, faz a Tua obra na vida dessas pessoas também. E no campo político, ó Deus, dá sabedoria para essas pessoas que estão diante de nós e que nós temos elegido como nossos governantes, Pai, que eles entendam o peso dessa responsabilidade e façam aquilo que está no Teu coração. Nós declaramos, ó Deus, mais uma vez o nosso amor ao Senhor e declaramos, ó Pai, que confiamos em Ti, Te adoramos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos fez e pela liberdade que o Senhor nos tem concedido em Cristo Jesus. Recebe as nossas orações, recebe os nossos louvores e faz a Tua obra em nossas vidas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. E agora nós vamos continuar esse culto, não é? Louvando ao Senhor com algumas canções. Quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado. Um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele, e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo. Pensamos que era escória. Mas o fato é
que Ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo o que há de errado em nós. Pensamos que Ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa. Mas foram nossos pecados que caíram sobre Ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram. Ele recebeu o castigo, e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, somos curados. Ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Com a fome saciada, nossa voz Ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o Filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira ao nosso lado, Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Eu olho para a cruz e para a cruz
Muito bem, depois de nós termos cantado, celebrado com canções ao nosso Deus, nós vamos dar início então à mensagem, introduzindo essa mensagem, que é a sequência da mensagem da série que começamos na semana passada. E essa série é Coisas Novas, e nada mais oportuno do que nessa série, durante essa série de Coisas Novas, nós falarmos sobre a Páscoa e nós celebrarmos a Páscoa com coisas novas, porque a Páscoa realmente significa isso de uma certa forma. Ela nos mostra realmente Páscoa significa a passagem de algo velho, de algo antigo para algo novo, algo renovado. Não é? No caso, a Páscoa começa com os judeus no cativeiro do Egito e fala sobre a passagem que eles realizaram durante aquele período todo até eles chegarem exatamente em Canaã. Né? Então eles saem da escravidão lá no Egito, eles se tornam livres, peregrinam durante 40 anos no deserto e então são de alguma maneira recompensados ou presenteados pelo Senhor e entram em Canaã cerca de 40 anos depois. No nosso caso, nós somos cristãos, né? Nós temos o que eles experimentaram, nós entendemos que foi um tipo daquilo que Cristo realizou. Nós entendemos que o que aconteceu com o povo judeu no deserto, a saída deles do Egito, representa simbolicamente aquilo que o Senhor Jesus realizou nas nossas vidas, nós que somos cristãos, nós que recebemos a salvação de Cristo Jesus. Ele nos retira do pecado,
nos retira de uma vida de maldade, de uma vida de impureza, de uma vida de vivência, ou de uma vida de viver longe de Cristo, longe do amor de Deus, e nos coloca exatamente no seu reino, no reino do Pai, no reino do Todo-Poderoso, e nos dá então a possibilidade, e não somente a possibilidade, mas nele nos dá a realidade de vivermos eternamente com o Pai no tempo futuro. Não é? Então é isso que acontece, é isso que nós estamos celebrando nessa noite. E o tema dessa mensagem é: eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo, porque o que era velho ficou para trás. O que era velho ficou para trás, o que era contaminado ficou para trás, o que nos causava dor ficou para trás. Essa é a perspectiva de quem ama o Senhor, de que a vida que ele viveu longe de Deus passou e ficou para trás. Ela não deixou de existir, mas ela serve como um símbolo, ou serve como um sinal de quem éramos antes de conhecer o Cristo, antes de conhecermos o Senhor Jesus, antes de vivermos a nossa vida diante dele, na sua glória. Então, esse momento de celebrarmos ao Senhor, de entendermos que eis que tudo se fez novo e que estamos nessa novidade, ou que podemos estar nessa novidade de vida, vamos falar a respeito disso, não é? Estamos nesse tempo de vida nova, nos enche o coração de alegria, nos dá a perspectiva de que nele, em Cristo, nós podemos fazer coisas maravilhosas e podemos ser instrumentos do Pai para a sua glória. E eu quero convidar você para, junto comigo, estudarmos a respeito de tudo isso que eu estou falando, em 3 pontos, onde nós vamos explicar ponto por ponto o que o Senhor realizou e o que Ele deseja realizar ainda nas nossas vidas e na sua vida. Eu quero convidar você para prestar muita atenção e para experimentar tudo aquilo que o Senhor deseja realizar na sua vida. Por isso, abra o seu coração ao Espírito Santo. Abra o seu coração à mensagem de Cristo. Abra o seu coração para Jesus. Então, em primeiro lugar, eu quero convidar você a ler junto comigo um trecho da Escritura. Vamos ler 3 versículos nesse primeiro ponto. E o primeiro versículo é 2 Coríntios 5,17, e diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Essa é uma promessa e essa é uma realidade daquilo que ele realizou nas nossas vidas, daquilo que ele realizou na sua vida, ou naquilo que ele poderá realizar na sua vida. Depende do tipo de relacionamento que você tem com Cristo. Mas isso é claro, isso é evidente. Ele mostra que a primeira coisa que esse texto nos aponta é que nós temos uma história, e essa história nem sempre é uma história agradável, e essa história nem sempre é uma história que nos mostra o quanto somos bons. Na verdade, essa história nos revela que nós não somos tão bons assim. E que aquilo que nós pensamos que de alguma forma pode ser bom, na verdade não é bom, vai contra os princípios de Deus, vai contra aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Veja, por que a necessidade de ser uma nova criatura? Porque há o pecado, e o pecado nos afasta de Deus, e é impossível nós nos aproximarmos de Deus sem que passemos pela cruz, sem que passemos pelo amor de Cristo, pela expressão do amor de Deus revelada a nós em Cristo Jesus. E esse amor é um amor tão grande, um amor tão profundo,
que o Senhor Jesus decidiu, ele é Deus, nunca deixou de ser, mas ele decidiu fazer com que o seu poder fosse submetido, escondido numa aparência humana, em um corpo humano, não é? Foi escondido nesse corpo humano. Veja, Cristo, o Senhor Jesus, nunca deixou de ser Deus, mas é importante que você entenda que, mesmo sendo Deus, ele nunca utilizou o poder de Deus durante esse período em que ele esteve sendo ministrando, no seu período de ministério terrestre. Nunca usou esse poder, mas sempre viveu e agiu como um homem, como qualquer um de nós, como um ser humano. E por que isso? Porque era importante que ele mostrasse para nós que nele nós poderíamos viver uma vida santa, que nele nós poderíamos viver uma vida que glorificasse ao Senhor. E esse pecado que habita em nós, esse pecado que é intrínseco à raça humana, esse pecado que nos afasta de Deus, só tem um remédio para ele, que é o sacrifício do Senhor Jesus. Mesmo que se nós nos colocássemos diante de Deus e falássemos, ó Pai, eu sei que eu pequei, então pode me castigar, não faria sentido, porque o que nós fizemos ao Senhor é tão terrível que somente o sacrifício de alguém inocente e puro poderia ser suficiente para limpar toda a imundície que nós colocamos em nós mesmos. Deus é santo e importa que a gente seja santo junto com Ele. Mas como seremos santos se somos pecadores? Como seremos santos se nossa vida não glorifica ao Senhor? Através de Cristo, através do amor dele, expresso na sua paixão, expresso no seu sacrifício naquela cruz. Por isso que esse versículo é tão importante para nós. Por isso que esse versículo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Cristo Jesus. E aí nós vamos ao segundo versículo que está lá em Isaías, capítulo 43, versículo 18 ao 19. E diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Veja, o que Isaías está falando aqui, esse é um dos capítulos de Isaías que apontam para a realidade do Cristo, que logo veria, de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. E veja, esse Emanuel, o Deus conosco, tem nome, é Cristo, é Jesus. Jesus, esse Jesus, que foi morto naquela cruz. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. E o que Isaías fala é que nós não podemos pautar a nossa vida naquilo que nós vivemos, naquilo que nós fomos. Mas nós precisamos perceber a graça e a grandeza do amor do Senhor, expresso naquele que, no caso de Isaías, ele falava no porvir, né? Então Isaías acreditava e sabia que em um determinado momento Deus enviaria o Emanuel, o Deus conosco. Nós sabemos que o Emanuel veio, que é Cristo Jesus. Então ele falava às pessoas que o escutavam: não se detenha nas coisas que você viveu, não se detenha nas coisas que trouxeram você até aqui. Essas coisas realmente são importantes e mostram quem você é, mas também apontam para aquilo que você não deve ser.
Não deve ser mais. Então não ligue para essas coisas, mas entenda que algo novo está sendo trazido, algo novo virá à luz, algo novo será dado a vocês, algo novo, uma possibilidade nova, de uma vida intensa, de uma vida plena. E essa vida plena, essa vida intensa, essa vida preciosa, só é possível em Cristo Jesus. E veja, que interessante, ele diz, eu faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis, vocês não percebem? E essa é uma pergunta que eu faço a você, você não percebe que essa vida que ele oferece para mim, oferece para você, em Cristo Jesus, é muito melhor do que qualquer coisa que você já tenha experimentado, qualquer coisa que você já tenha vivido? Quando eu percebi isso, eu não pude fazer nada mais do que me derramar na presença do Senhor e pedir para que essa vida viesse para a minha vida, para que eu me tornasse uma nova vida, uma nova pessoa em Cristo Jesus. E assim eu desejo que isso aconteça com você também. E assim eu desejo que você também experimente uma nova vida, uma vida preciosa em Cristo, para que você não se detenha mais nas coisas que aconteceram com você no passado, mas para que você olhe para o futuro, para que você olhe para aquilo que Ele deseja realizar ainda na sua vida. Veja, e Ele diz que Ele porá um caminho no deserto. A nossa vida é uma vida complicada, e certamente o que a gente está vivendo, o que você está vivendo hoje, com tantas situações, com tanto medo, pavor de ficar doente, pavor de perder o emprego, pavor de não compreender, não conseguir experimentar as coisas que você julga que são importantes. Pavor. Agora entenda que ele faz um caminho por isso. Esse período de deserto serve para que a gente possa compreender que ele está fazendo um caminho para as nossas vidas. Ele está nos dando a oportunidade de vivermos junto dele, experimentarmos uma vida nova nele. Ponto final, é isso que ele deseja para mim, e é isso que ele deseja para você. E veja, ele vai fazer com que esse caminho, que é um caminho que passa pelo deserto, e isso é real, isso ele oferece para você. Ele vai fazer com que você possa perceber rios, um rio no deserto. Querido, o que significa um rio no deserto, senão a possibilidade de você ter a sua sede satisfeita, naquele que tem a possibilidade de saciar a sua sede, de saciar a sua fome. E aí nós vamos ao terceiro versículo, que está lá em Romanos capítulo 6, versículo 4. E diz assim, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Sabe o que ele está falando para mim, o que ele está falando para você, o que Paulo está falando para nós nesse momento é que a morte de Cristo, o sepulcro de Cristo, ele morreu. Eu quero que você entenda isso. Jesus realmente morreu. Ele não entrou em coma. Ele não apanhou muito e desmaiou. Ele não perdeu muito sangue e por isso ele acabou tendo uma crise de hipovolemia e acabou entrando em coma. Não. O que aconteceu foi o seguinte, ele morreu de verdade. E há muitos relatos, há muitos estudos que foram feitos relacionados à crucificação que provam que é impossível que alguém que tivesse passado pelo que Cristo passou simplesmente ficasse em coma e algum tempo depois, com alguns cuidados, ele pudesse ser voltado daquele coma. Ressuscitado ele foi, mas ele não voltou à vida
ele não voltou de um coma. Ele foi açoitado com um chicote que fez com que os seus ossos, os ossos das costas, fossem expostos. Ele perdeu muito sangue. Ele foi preso pelos pulsos, causando a complexidade disso fez com que ele a complexidade da crucificação fez com que os seus pulmões, porque ele tinha os pulsos presos por cravos, por pregos, e esses pregos faziam com que ele não conseguisse sustentar o seu corpo com as mãos, mas também ele tinha cravos nos pés. Esse cravo ou esses cravos nos pés impediam que ele também sustentasse o seu corpo com as suas pernas. Então ele ele alternava períodos sustentando ou tentando sustentar o corpo naquela cruz com os braços e também tentando sustentar o corpo com os seus pés presos em cravos, em pregos. E esse exercício fez com que os seus pulmões se enchessem de líquido. Ele teve os seus pulmões cheios com aquele líquido, fazendo com que ele não conseguisse respirar. E exausto e com o pulmão completamente cheio desse líquido, ele acabou perdendo a sua vida, entregando a sua vida. E ao final quando ele se entrega e ele morre, vem um soldado romano com uma lança e fura o lado do seu corpo, e aquele lado, né, aquele buraco que foi feito no seu tórax, daquele buraco jorra então todos aqueles líquidos, fluidos, e a palavra diz que fluiu água e sangue. É impossível que alguém tivesse resistido. Ele morreu de verdade para que no sacrifício dele, na sepultura dele, nossos pecados, os seus pecados fossem sepultados. E na ressurreição dele, que foi realizada pelo poder do Espírito Santo, segundo essa passagem, nessa ressurreição, tanto eu quanto você pudéssemos receber essa vida nova e essa realidade de vivermos eternamente com ele. Querido, isso é real, isso é o que significa a Páscoa. E significa que ele nos ama tanto, que ele nos ama de uma maneira tão completa, que ele entregou, o Senhor entregou, porque ele quis. O Senhor, o Pai, entregou porque quis. Não porque nós merecemos, mas porque ele quis o seu Filho por nós naquela cruz. Significa que o Senhor Jesus se entregou porque quis naquela cruz por nós. E ficou morto. Mesmo podendo realizar ali a sua própria ressurreição, ele ficou morto para que até em um determinado momento ele fosse ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Então eu quero que você entenda, esse amor é para você. Você não merece esse amor, mas sabe, ele te fez merecedor. Ele desejou que você pudesse ter esse amor. Ele desejou que você pudesse viver nele e com ele eternamente. Bastando que você se entregasse, ou bastando que você se entregue ao seu amor em Cristo Jesus. Eu já convido você, de antemão, para se entregar plenamente e de maneira integral, plena e integralmente ao Senhor. Entregar a sua vida, entregar o comando da sua vida ao Senhor Jesus, para que você possa, enfim, experimentar a plenitude desse amor que é tão grande, capaz de entregar a coisa mais preciosa do mundo por alguém que não merece. Não merecemos.
mas ele nos amou. E ele nos amou com um amor tão grande que foi até a morte. Então, em segundo lugar, eu quero compartilhar com vocês, quero compartilhar com você algo que tem chamado muito a minha atenção e que mostra o que ele deseja fazer conosco e como ele deseja realizar isso nas nossas vidas. Acompanha comigo Filipenses 3, 13 e 14. Diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe, o que Paulo fala aqui nesse texto, e Filipenses é um livro, é uma carta magnífica, linda. Eu espero que você, se você nunca leu, eu espero que você possa ler. Se você já leu, leia de volta, é lindo. É maravilhoso, é um dos textos que eu mais amo em toda a Bíblia. E certamente é o texto de alguém que não se julgava merecedor, assim como nós, não se julgava merecedor do amor de Cristo, do amor do Pai em suas vidas, ou em sua vida. Paulo foi alguém muito ruim, alguém muito complicado, uma pessoa muito rude, e que tinha algumas atitudes que beiravam a loucura antes dele se tornar Paulo, quando ele era simplesmente o Saul, né? Ou Saulo. O nome dele o nome de Paulo em hebraico é Saul. E nessa época ele era uma pessoa totalmente diferente do que ele se tornou. E veja, ele teve um encontro pessoal com Cristo. E ele foi tratado pessoalmente pelo Cristo, pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou para ele: você está me perseguindo, você está me fazendo com que as pessoas tentando fazer com que as pessoas que me amam se afastem, mas eu tenho um plano maior para você. E esse plano é que você, sabendo quem eu sou, você possa contar para as outras pessoas quem eu sou e mostrar para elas qual é o caminho para a vida eterna. Então, o Paulo, ele sabia que há um prêmio e ele reconhece que ele não é alguém merecedor desse prêmio. No entanto, ele diz: eu não vou me prender por essa realidade, eu não vou impedir os meus passos, ou eu não vou ficar paralisado sabendo que eu não mereço estar junto com Deus, estar junto com Cristo. Isso é algo muito sério, isso é algo muito importante, porque muitos de nós, e querido, eu também, muitas vezes olho para a minha vida, olho para quem eu sou, olho para quem eu fui, olho para alguns pensamentos, algumas atitudes que eu tenho e penso: eu não sou merecedor, eu não posso me aproximar de Deus. Sabe, o inimigo, o Satanás, ele usa pensamentos como esse para desencorajar os filhos de Deus a se aproximarem cada vez mais do Senhor. Porque ele vem e te acusa, e essa acusação faz com que você se sinta incapaz, imerecedor, e faz principalmente com que você fique paralisado. A questão é: você é incapaz de agradar a Deus. Eu tenho repetido isso. Você é incapaz de agradar a Deus, mas Deus não quer que você o agrade, Deus quer que você esteja com Ele. E que você reconheça que você é incapaz de agradar a Ele. E nessa incapacidade você abre o seu coração para que Ele haja. E Ele agindo, o Senhor agindo na sua vida, Ele te conduz até onde Ele está, em Cristo Jesus. E sabe, Ele diz assim: esquecendo dessas coisas que ficam para trás, eu avanço para as que estão diante de mim. E quais são as coisas que estavam diante dele? O prêmio de viver eternamente ao lado de Deus, junto com Deus, recebendo a coroa da vitória, recebendo um governo que não era dele, que não é dele, mas que é do Pai, mas que ao mesmo tempo
ele reparte com cada um de nós. E aí ele diz que prossegue para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele está dizendo, olha, eu não vou ficar impedido de chegar a Deus porque eu sou uma pessoa ruim. Eu não vou me aproximar de Deus, eu não vou parar de me aproximar de Deus porque eu tenho falhas de caráter. Não, ele diz, por mais que eu tenha falhas de caráter, por mais que eu tenha problemas, por mais que eu tenha dificuldades, por mais que eu tenha atitudes que não glorificam ao Senhor, eu não vou permitir que essas minhas atitudes me impeçam de estar ao lado de Deus eternamente. E é isso, essa é a chave da vitória, essa é a chave de tudo aquilo que Ele tem para mim, de tudo aquilo que Ele tem para você. O que Ele tem para mim, o que Ele tem para você é um caminho de vitória, um caminho de glória, um caminho onde o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida, não porque você é uma pessoa especial, mas porque Ele te fez uma pessoa especial e porque Ele te conduz a um lugar onde você vai viver algo melhor, algo realmente sensacional. Só que não é só lá no porvir, mas agora. Você pode viver coisas novas e espetaculares agora, nesse momento, entregando-se a Ele. Como? Leia comigo 1 João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como que eu posso caminhar com Cristo e seguir adiante junto dele? Reconhecendo que sou um pecador, reconhecendo que não agrado a Deus, reconhecendo que sou incapaz de me aproximar de Deus. Isso é o que ele diz para você também. Como é que você pode se aproximar de Deus reconhecendo que você não pode se aproximar de Deus? Reconhecendo que você não pode se aproximar de Deus, você, enfim, entrega o seu caminho ao Senhor. Enfim, Salmo 37, Salmo 37, 5, você entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. E aí você entregando o seu caminho, confiando, confessando e confiando na justiça de Deus e confiando no sacrifício de Cristo, você então é conduzido pelo próprio Deus para viver uma vida inteira, uma vida plena na presença dele. E que diferença faz você ser livre em Cristo Jesus? Que diferença faz você viver uma vida plena na presença do Senhor? Que vitória você vai receber, ou você recebe, quando você se aproxima de Deus, quando você se coloca na presença do Senhor, quando você deixa para trás a mesquinhez de tentar se aproximar de Deus pelo seu merecimento. Isso é mesquinho. Isso é impedir a ação de Deus na sua vida. Impedir que Deus realize é você dizer: Deus, eu não preciso da sua ajuda. Sabe quando você tenta chegar ao céu comprando o seu lugar, comprando com promessas, com votos, com sacrifícios? Você está dizendo: Deus, eu não preciso de você, eu vou chegar até onde o Senhor está pelos meus próprios méritos. A questão é que não temos mérito para chegar na presença de Deus. Eu não tenho mérito para chegar na presença de Deus e você também não tem mérito para chegar na presença de Deus. Por isso que esse texto é tão importante, porque ele nos mostra, em 1 João 1,9, ele diz ali no final que ele pode ele nos purifica de toda a injustiça. E então eu chego lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, eu chego a esse texto, a essa verdade, e diz assim: portanto,
Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque essa fórmula, ela se realiza nas nossas vidas, ela se realiza na sua vida, ela se realizou na minha vida no momento em que eu, diante do Senhor, reconheci que sou incapaz, então, de me aproximar dele. Então, quando você se aproxima de Deus e reconhece que você é incapaz de se aproximar dele e de viver uma vida reta, uma vida plena, então ele derrama sobre você a graça dele e faz com que você caminhe ao seu lado junto dele. Porque ele determina que não há mais condenação. Veja, você não deixa de ser um pecador, porque você continua nesse lugar, mas esse pecado, ele não te impede mais de se aproximar de Deus. Sabe por quê? Porque ele te deu um salvo-conduto em Cristo Jesus. O sangue de Cristo Jesus pagou pelo seu pecado, limpou você de todo o pecado e fez com que, através desse amor, você pudesse se aproximar dele, desse amor expresso na cruz. Então, esse amor expresso na cruz faz com que você tenha capacidade, não por você mesmo, mas por Cristo, de se aproximar de Deus e de viver uma vida eterna junto dele. Eu vou ler novamente esse texto. Romanos 8, 1 e 2 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Porque quem anda em Cristo Jesus, segundo esse texto, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quem é o Espírito? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Portanto, ou porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, te livra do pecado e da morte. Portanto, não seja mesquinho, aceite o amor de Deus, aceite a graça de Deus na sua vida, clame pelo poder de Cristo na sua vida, ouça a voz dele e desista dessa sua vida aí, essa vida que não te deu, sabe? Eu preciso falar isso para você. Você viveu muitas coisas e você tem vivido muitas coisas durante toda a sua existência, seja ela curta ou seja ela muito longa. Você viveu grandes coisas, você teve grandes alegrias, mas eu estou falando daquela falta que você sente, daquela escassez que você sente dentro de você, daquele buraco que você sabe que há dentro de você e você não consegue preencher. Eu tinha isso dentro de mim, eu tinha isso dentro da minha vida e eu só consegui ser completo quando eu me entreguei. Quando eu me entreguei diante da cruz e falei, Senhor, eu não posso viver sem o Senhor. Então, quando eu fiz isso, ele preencheu a minha vida com a presença dele. Ele preencheu a minha vida com a sua existência. E assim ele quer fazer com você, ele quer preencher a sua vida com a existência dele. Então não seja mesquinho, querido. Abra o seu coração para Cristo Jesus e viva uma vida plena na presença dele. Em terceiro lugar, eu preciso compartilhar com você esse texto aqui de Apocalipse 21, versículo 4. E diz assim que e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, versículo 4. Sabe, é impossível não se emocionar com um versículo como esse. Num dia como esse, tão especial, num dia como esse,
onde nós temos a oportunidade de celebrarmos a vitória de Cristo naquela cruz, a vitória de Cristo naquela sepultura, a vitória de Cristo contra o pecado. É impossível nós olharmos para esses textos que eu estou compartilhando com você e não entender que o Senhor Jesus, na expressão máxima do seu amor por nós, entregou para nós, na sua morte, a possibilidade de vivermos a plenitude da vida que Deus sempre planejou para nós desde o início dos tempos. E ele diz que ele limpará de nós, de nossos olhos, dos seus olhos, toda a lágrima, todo o sofrimento, tudo aquilo que você viveu e que te entristeceu e que você sabe que entristeceu outras pessoas. Tudo isso será limpo, tudo isso será enxugado e não mais vai afetar a sua vida. Não mais vai afetar a sua vida. A liberdade em Cristo, a liberdade no Senhor. E diz que não haverá mais morte, não haverá mais morte. Na verdade, quem aceita Jesus, quem entrega sua vida ao Senhor Jesus, quem aceita o convite dele para viver eternamente, confessa junto dele e confessa os seus pecados a ele. E diz que é incapaz de caminhar nessa terra longe do cuidado dele. Sabe, quando alguém faz isso, quando alguém realiza faz essa confissão, ele é colocado imediatamente dentro de um novo patamar de seres humanos, aqueles que não serão afetados pela morte. Veja, eu não estou dizendo que você não vai morrer, você vai morrer. Todos nós que estamos aqui na face da terra, um dia morreremos. No entanto, essa morte não nos afasta do amor de Cristo, não nos afasta da realidade do seu amor, não nos afasta daquilo que ele planejou para mim e para você desde o começo dos tempos. Em seguida, ele diz que nem pranto, nem clamor, não haverá mais dor. Sabe, tudo isso que você está vivendo, tudo isso que estamos vivendo, todo esse medo, esse rancor, tudo isso vai ser apagado. Tudo isso vai ser apagado e vai ser transformado. E quando nós entrarmos no reino de Deus, e quando todas as coisas forem transformadas, a gente vai olhar para trás e vai falar, puxa, como foi vão tudo aquilo que eu vivi, porque aqui é a plenitude, porque agora é a plenitude. Porque já as primeiras coisas são passadas e agora são todas novas. São todas novas em Cristo Jesus eternamente. E isso, se não te empolga, querido, eu clamo para que o Espírito Santo vá até você nesse momento e deixe você impregnado com a sua presença. E através da sua presença, da presença de Deus na sua vida, você possa entender toda essa paixão, todo esse amor que o Senhor sente por você. Capaz de entregar a própria vida para que você pudesse viver uma vida plena ao lado dele na eternidade. Ele entregou a vida dele naquela cruz para que você nele pudesse viver uma vida nova, uma vida plena. Não abra mão disso, não abra mão disso. Se entregue, confesse, viva a plenitude do amor de Deus. Sabe, em Atos capítulo 3, versículo 19 e 20, Atos capítulo 3, versículo 19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Né? O que você está vendo aqui é uma pregação que alguém fez. É uma pregação que foi, e eu digo que essa foi, tirando as mensagens de Cristo, esse foi o maior sermão que já foi pregado na história. E esse maior sermão que já foi pregado na história foi capaz de
mostrar a realidade da vida para muitas e muitas e muitas pessoas. Que ouvindo a realidade, ouvindo o tamanho do amor de Deus, não conseguiram mais ficar do jeito que eram antes. Mas entenderam que precisavam se aproximar de Deus, que precisavam se aproximar do Senhor, e o caminho era Cristo. E assim também eu gostaria muito, eu espero muito que você possa se entregar ao Senhor dessa maneira, se entregar ao Senhor dessa forma, sabendo que o túmulo está vazio, aleluia, o túmulo está vazio, a cruz está vazia. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Sabe, a morte não foi capaz de segurar Jesus. A sepultura não foi capaz de segurar Jesus, não foi. De maneira alguma ele vivo está. E um dia todos nós o veremos, para o nosso bem ou para o mal. Mas todos nós o veremos. E todos nós de joelhos encararemos o juízo. A questão é que ele nos deu a possibilidade de passarmos por isso com o juízo dele, com a absolvição garantida nele, porque ele pagou o nosso pecado, porque ele pagou a nossa dívida. E quem não deseja isso, quem não se entregar ao Senhor, quem não confessar a sua incapacidade de viver sozinho, não vai viver junto dele eternamente. Sabe por quê? Porque Deus te ama tanto que ele é incapaz. Eu preciso dizer isso dessa maneira. É uma licença poética, mas ele é incapaz de obrigar você a viver ao lado dele se você não o ama. Ele não quer que você esteja junto dele por obrigação, mas ele te dá a opção de se entregar a ele. Ele te dá a opção de se aproximar dele por livre e espontânea vontade. Se aproxima dele. Se aproxima. Se entrega a ele. E você vai ver o que vai acontecer. E você vai ver tudo aquilo que ele tem para você. Mas não espere muito tempo, porque talvez esse seja o último tempo. Talvez seja esse o nosso último momento. Mas o fato é que ele deseja que nós estejamos ao seu lado eternamente. Se entregue ao Senhor. Se derrame ao Senhor diante dele. Se derrame na presença do Cordeiro. Confesse que você é incapaz, confesse o seu pecado e assuma a responsabilidade de confessar ao Senhor tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você é, para que ele te derrame sobre você o sangue do Cordeiro e te dê uma nova vida. E te dê uma vida nova e plena na presença dele. E aleluia, porque ele ressuscitou. E eu espero realmente que você possa viver essa nova vida na presença do Senhor. Na presença do Cordeiro, na presença, na eternidade, junto com todos aqueles que têm sido alcançados pelo grande amor do Pai, expresso pelo grande amor do Filho e manifestado pelo grande amor do Espírito Santo. E para você que já se entregou, que já é igreja, que já é membro dessa grande família, nesse momento nós vamos nos aproximar dele simbolicamente através do pão e do vinho, né, do cálice do vinho. Nós vamos nos entregar, vamos fazer essa celebração da ceia do Senhor, da ceia de Páscoa. Nós vamos fazer isso nesse momento, né? Aqui juntos uns aos outros, mas afastados. Juntos, porque estamos nesse monitor, juntos, mas afastados, porque não podemos estar próximos uns dos outros fisicamente. Mas sabe, ele
mostra para nós, estamos celebrando a ceia. A ceia que foi celebrada naquela Páscoa. E ele pega e em um determinado momento, como você sabe, ele toma um pão e ele dá graças pelo pão. E ele faz uma declaração e diz que esse pão é o meu corpo, que é partido por amor de vós. E ele pega, ele parte aquele pão e distribui o pão para todos os seus amigos. E ele fala, ó, comam esse pão e façam parte disso. Comam esse pão e entrem, né, para a vida. E algum momento depois, logo em seguida, ele toma daquele cálice que tinha vinho dentro. Ele pega e ele dá graças novamente e ele fala para eles, olha, esse copo com vinho, ele representa o meu sangue, que é derramado em favor de vocês. O sangue dele limpa o pecado do mundo, limpa o pecado daqueles que são pecadores e dá a oportunidade de vivermos junto dele. Então ele oferece daquele cálice para os seus amigos. E cada um deles toma, porque ele fala, tomam desse cálice. Esse cálice é o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de vocês. E quando nós tomamos do pão e comemos o pão, nós fazemos isso em memória daquilo que ele realizou. Não é a carne do cordeiro, mas representa o corpo de Cristo que foi partido. Então nós tomamos desse pão e comemos lembrando e representando aquilo que ele fez de verdade. E em seguida, nós tomamos do cálice, e o cálice tem vinho, tem um suco de uva, e nós tomamos desse cálice, desse suco de vinho, e nós então participamos simbolicamente do sangue que foi derramado. E é simbólico porque o pão é pão e o vinho é vinho, ou o suco de uva é suco de uva, não é sangue, mas representa o sangue e representa o corpo. E quando nós fazemos isso, nós anunciamos que ele não somente morreu por nós, mas ele ressuscitou por nós. E façamos isso então em nossos lares, aí junto com as pessoas que você tem ao seu lado ou sozinho. Mas lembre-se de fazer com o coração limpo e com o coração na presença do Senhor. E nós encerramos agora esse culto, né? E eu espero que você ore junto com a sua família ou pela sua família, de mãos dadas ou ministrando a essas pessoas que você ama tanto, se você não está perto delas. Lembrando sempre que o amor do Pai, a graça e a misericórdia do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo está conosco, que somos a sua igreja que se reúne aqui e ao redor, e sobre toda a igreja que se reúne ao redor do mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E mais uma vez, eu quero que você se lembre, a sepultura ficou vazia, a cruz ficou vazia, ele está vivo e ele te ama tanto que deseja que você viva eternamente ao lado dele. Aceite esse convite e viva a plenitude desse amor junto dele. E tenha uma semana rica e cheia de vitórias, em nome de Jesus. Amém.